Então, para demonstrar, né? Então, a primeira parte a gente vai fazer aqui seguinte, se x0, né, se o chute inicial está no intervalo i, né, então xi, qualquer outro, né, qualquer outro xi da sequência gerada pelo processo iterativo aqui, né, também pertence ao intervalo, certo? Então, o intervalo está em torno da raiz. Então, a primeira coisa que a gente nota, né, ok? Então, o que é f de xi? Então eu quero achar que xi é a raiz, né? Eu não conheço ela, mas eu sei que o f na raiz, eu sei que ele é zero. Então, também, né, pelo ponto fixo, a gente sabe que xi é igual a g de xi. Ok? Porque a condição é que g é uma função de iteração de f, né? Então, é o problema do ponto fixo, né? Reescrevendo o problema de zero de função. Ok? O que acontece, né? Se eu pego aqui x e mais 1, o x de iteração seguinte, o que ele é? Ele é o g de x de i, certo? Ok? E aí, x de i mais 1, eu quero a distância dele à raiz, certo? Então é x de i mais 1 menos xi. Ok? Então o que ele é? O x de i mais 1, o que ele é? G de x de i. E xi o que é? É g de xi. Ok? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vai usar o teorema do valor médio. Então o teorema do valor médio, o que ele faz? O que ele fala para a gente, né? Então tem uma função aqui definida aqui no intervalo AB, né? Ok? Então ele vai me falar o seguinte, que, né, então, aqui é f de A, aqui é f de B, né? Ok? E eu traço aqui essa reta, né? De A até B. E agora eu pego essa direção, eu pego paralela aqui, certo? Em algum ponto, então se eu tenho uma função contínua derivável aqui, certo? Definida nesse intervalo AB, com o extremo, né, f de A e f de B, em algum ponto que eu desconheço, C, em algum ponto desse intervalo, a inclinação dessa curva, f de x aqui, vai ser igual a inclinação da reta que vai aqui do ponto, né, AF de A até o ponto BF de B. Ok? É esse que é o teorema do valor médio. Né? Então, algum ponto, a curva, né, a tangente, a função, né, o valor da derivada, né, é igual ao coeficiente angular, né, da reta que liga, né, o ponto, né, da função do A com a função do B. Ok? Então, esse que é o teorema do valor médio. E aqui o que ele vai pegar aqui, ó, vai pegar, eu tenho um ponto, uma função g definida entre o ponto xi e o ponto xi. Então, isso aqui, né, g de xi menos g de xi, ok? Em algum lugar ele vai ser a inclinação vezes a distância aqui, né? Então vai ser aqui, ó, é o xi menos xi vezes a inclinação
que é G' em algum ponto C. Vou chamar C de I porque está relacionado ao XI. Ok? Então, essa inclinação aqui, né, dada pela inclinação dessa função g, nos pontos x, y e xi, né? E aqui, ok? Então, independente da curva, por ela ser, né, contínua e derivável, né, eu vou ter algum ponto ci no meio desse intervalo aqui, que vai do xi até a raiz, né, do ponto que a gente está estudando até a raiz, ok? Isso aqui, essa variação aqui, né, do g, né, do g de xi até o g da raiz, né, vai ser dado por isso aqui, né, a derivada do g vezes a distância no eixo x do x até a raiz, ok? Que a gente está procurando, ok? Então essa é a grande, né, sacada. Então a gente tem aqui que o x, a gente tem aqui então que a distância do xi mais 1 até a raiz, ela é igual, certo? Ao g' em algum ponto ci, essa inclinação aqui, vezes a distância do xi da iteração anterior até a raiz. Que é isso para, né? Isso para os vários is. Né? Ok? Então, observe, a cada iteração, essa distância aqui, né? Vamos supor aqui, ó, pensa aqui que g' de, né? Que o g' da função é menor do que algum número, é menor que 1, né? Digamos assim. Né? É positiva menor do que 1. E aqui eu tenho a distância de xi até a raiz. Então, a cada iteração eu vou estar multiplicando, né? Vou obter a distância do xi mais 1 até a raiz. Vou estar multiplicando por um número, né? Inteiro menor do que 1. Então, essa distância aqui ela vai se reduzindo. Ok? Só que isso é condição, né, do meu teorema, né? É uma das condições do meu teorema. Então, a gente vai usar isso. Okay? Então, vamos lá. Aqui exatamente a distância, né? Eu estava falando distância para... Aqui é só a diferença só, né? Mas a abstração importante aqui é a distância, né? De x da iteração em mais 1 até a raiz. Ela é a distância anterior, né? Na iteração anterior, vezes o módulo de g' num ponto ci do intervalo, né? Okay? Então, por isso que a gente quer que em todo intervalo seja, né, a gente tenha a garantia de que a função g' seja menor do que 1. Okay? Porque aí a gente tem a garantia que isso aqui sempre diminui. Okay? Então, mas o que ele estava provando era que continua dentro do intervalo, né? Então, se é um intervalo que está, né, centrado em xi, e minha distância a xi está sempre diminuindo, né? Então, né, posso escrever isso, né? Como x, né? Como i está centrado... Opa, escrevendo aqui, ninguém está vendo. Então, como i está centrado em xi, né? E xi e a distância, né? A xi, né? Sempre diminui. Né? Dado que a derivada, o módulo, né, da derivada de c no ponto ci, né, é menor do que 1, sempre, né, por qualquer i.
maior ou igual a zero. Então xi, né? Xi vai pertencer a i, né? Se xi menos um, no caso, pertencer a i, ok? Então essa é a primeira parte, demonstração.